pesquisadora lá de Florianópolis, e mora no Rio de Janeiro, e é bailarina, e é filósofa, especialista em emoções. E ela vai falar de objetos de emoções. Carol, por favor. Carol chegando. Carol chegando. Carol chegando. Tu vai ler também comigo, né? Carol chegando. Carol chegando. Carol chegando. Carol chegando. Será que nós conseguimos? A gente deixa por aqui agora. Objetos de emoções. Objetos de amor. Objetos pequenos. Ataúdes. Vasos feministas. Caixa preta, trens e garrafinhas. Como nós somos tocados pelo que está perto. Como somos tocados pelas coisas. Brian Massuni, em sua proposta de filosofia ativista, fala de duas dimensões da experiência. Uma delas é a dimensão relacional do evento acontecimento. A segunda é a dimensão qualitativa do evento acontecimento. As questões que essas dimensões despertam são no aspecto da participação imediata do acontecimento no mundo, que é mais amplo do que a própria experiência. Sua atividade. A experiência é a atividade. Mas essa atividade pode ser desprovida de uma experiência promissora em si mesma. Promissora. Por outro lado, isso pode não dar em nada, já que fazer algo efetivamente é sentir, registrar. Sendo assim, de que modo a atividade é efetiva e sentida, mesmo que isso se dê no linear da experiência em si mesma. Ao dizer o que nos move como o corpo retorna ao movimento do pensamento, e os conceitos devem ser experimentados, pois eles são vivos. Os conceitos devem ser experimentados. Cadê a Gisela? Tá aqui. Os conceitos devem ser experimentados, pois eles são vivos. Ellen e Brian propõem uma mudança ao frequente apoio dicotômico entre criação, pensamento e pesquisa. Criação de um lado, pensamento e pesquisa de outro. Assim, por mais que tentemos obter o afastamento do observador, É lá, que nós encontramos, que nos encontramos, no meio, no meio dele, lá. o acontecimento está se fazendo. É lá que o pensamento filosófico deve começar, se originar. Imediatamente no meio, diz Deleuze e Guattari. Mas Brian pergunta, o que é mediano, em toda eminência, nesta relação imediata? É uma experiência da atividade, diz William James. Something's doing. É algo que está se fazendo, está se fazendo, está se fazendo, está se fazendo. O que o James chama de bare experience, a atividade descoberta científica, ele diz despida, desprotegida, the bare fact of ever change, a realidade muda. Neste ponto de descoberta é onde tudo começa, qualquer experiência. Os afetos surgem no meio, entre ness, in between ness, que é um tema, esse tema no meio, o entre, é um tema para todo mundo sabe, todo mundo sabe, quem não sabe, é um tema bastante da Luciana. O tema, o entre, tá? É o entre, esse espaço entre. Isso é, na capacidade de agir e receber a ação. Os afetos são as forças de encontro. O afeto nasce no John Dewey, em seu livro Arte com Experiência, nos diz
que a qualidade estética que arredonda uma experiência em sua completude e unidade é a qualidade emocional. E as emoções, por mais que nos esforcemos para nomeá-las, reduzi-las a coisas tão simples como as palavras que a denominamos raiva, tristeza, curiosidade, medo, etc. Na verdade, elas são qualidades de uma experiência complexa que se movimenta, se altera. Uma emoção parece mesmo se manifestar na própria experiência, enquanto se assiste a uma peça, ou enquanto se olha um objeto de arte. A experiência é afetiva e não podemos dizer que existem coisas separadas como as emoções. Desse modo, podemos dizer que as emoções ligam-se a acontecimentos E objetos em seu movimento. pois os casos em que elas não existem, podemos considerá-los patológicos. E mesmo a emoção ano-objetal, isto é, quando falta um objeto real, precisamos de uma ilusão para sustentar a experiência. Eu conheço isso como delete. A gente precisa de uma ilusão para sustentar a experiência. Temos mais do que simples respostas automáticas em relação a qualquer objeto, precisamos das emoções. E sem dúvida, a experiência estética parece exigir uma situação mais duradoura, que envolve o interesse pelos objetos e seus desfechos. Essa minha escolha por Dewey parte do fato de ele compreender a estética como uma experiência de apreciação, percepção e deleite. E por isso envolta totalmente nas emoções. O estético é uma experiência completa e não uma idealização transcendental. É principalmente uma experiência de prazer como um desejo. A arte como um processo de fazer ou criar envolve material físico, o mármore, o corpo ou alguma coisa externa a ele, com ou sem uso de instrumentos intervenientes e com vistas à produção visível, audível e tangível. Mas principalmente a relação entre o fazer e o estar sujeito a algo permite compreender a ligação entre a arte como produção por um lado e a percepção e apreciação como prazer por outro. Mantém-se então a relação entre a arte como produção e a arte como percepção. Prazer. Cabe ao consumidor, ao espectador ou ao apreciador o gosto, que seja gostoso, prazeroso para quem vê ou ouve, e por isso a arte também une a relação entre o agir e o sofrer, entre a pergunta input e uma resposta output, fazendo com que uma experiência seja uma experiência. A experiência na percepção não existe no ver ou ouvir acrescido da emoção, mas o objeto ou a cena percebida é inteiramente perpassando pela emoção. Vivenciar a experiência como respirar é um ritmo de absorções e expulsões. Sua sucessão é pontuada e transformada em um ritmo para a existência de intervalos, períodos em que uma fase é cessada e uma outra é inicial e preparatória. E quando leio hoje no Facebook, publicado por Luísa Monta, que eu chamo de a carta para objetos, começo a prestar atenção nas coisas, e uma coisa se prende a mim. Uma coisa que procura deixar de lado a beleza e procura a felicidade, ou o que Sarah Ahmed chama de objetos felizes. Objetos felizes. Você me faz feliz. Ou posso ser movido por algo de um modo tal que quando eu penso na felicidade, eu penso nessa coisa. Parece que mesmo a felicidade seja imaginada como um estado de sentimento ou uma forma de consciência, que avalia uma situação da vida, calcanhada ao longo do tempo.
Winhoven. 1984, página 22, 23. A felicidade também se volta para os objetos. Nós nos voltamos aos objetos, no mesmo ponto do fazer e pensar. E por isso, ser feliz. Por isso Por isso, ser feliz, por isso. Ou aquilo é reconhecer que a felicidade começa em algum lugar, que não apenas no sujeito que pode usar para descrever a situação. Sarah Ahmed aproxima a palavra felicidade de happiness. Isso é, aquilo que envolve afeto. estar feliz é ser afetado por algo, intencionalmente. Ser feliz é ser feliz sobre algo. E por uma avaliação ou julgamento, ser feliz sobre algo faz algo bom. O afeto é aquilo que cola, o que sustenta, que preserva a conexão entre ideias, valores e objetos. E do mesmo modo, são as emoções cheias de intencionalidade, difícil de abandoná-las ou deixá-las de lado, ou contê-las na experiência artística. Pode-se até inventar reações e análises frias, mas não respostas vazias. Olhar um objeto, ver uma cena, ouvir uma música, simplesmente pode me fazer feliz. Um sentimento bom, uma emoção boa, ao invés de insistirmos apenas na beleza. Do mesmo modo, a felicidade evoca bons sentimentos. Então, nós não podemos deixar de considerar como as emoções participam em fazer ganhar coisas boas. A felicidade nos remete à Contingência. que acontece, mas esse O quê? torna-se algo bom. A felicidade não é algo que o o dinheiro dinheiro pode comprar. Não Não depende de eventos depende externos, mas mas como interpretamos eles. uma conclusão de um acontecimento. O que uma política e ética do movimento pode fazer? Como pensar no meio do movimento pode alterar o pensamento e a criação de conceitos, coreografias do cotidiano, figurinos, cenários afetivos. Como alcançamos um novo pensamento e uma nova ação, nascida entre o cruzamento criativo, onde o ponto de partida é a própria experiência. Como aponta o William James, o sentido de atividade é, de um modo variante, sinônimo de vida, e ser, antes de tudo, é ser ativo. Nós somos apenas quando atuamos, estamos em atividade. Brian disse que, para se pensar sobre a vida, nós devemos pensar no meio, em um sentido ativista e sem nos envolver dela, na iminência mediada do que sempre está acontecendo, na filosofia ativista africana. Tornando-se feliz? Muito bem, Carol.